Olá a todos, bem-vindos à aula 5 do curso de Dispositivos e Sistemas Fotovoltaicos. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre a junção PN. Na nossa lista de tópicos, então, primeira parte, nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a eletrostática da junção PN, falar sobre região de depressão, campo elétrico e potencial intrínseco. Bom, a junção PN é formada por dois semicondutores com dopagens diferentes, um do tipo P e um do tipo N. Aqui à esquerda eu estou representando o semicondutor do tipo P, que nós sabemos que basicamente é um material onde você tem impurezas, introduziu impurezas intencionalmente, aquelas impurezas que têm menos elétrons do que o material, o elemento original. No semicondutor do tipo N, representado aqui no lado direito, a gente tem impurezas que têm um elétron a mais do que aqueles do elemento original. Bom, a T igual a 0 Kelvin, né, a gente sabe que não tem nenhum portador livre nos dois tipos de semicondutor, porque todos os elétrons e buracos, enfim, estão nas suas ligações químicas originais. Isso é representado na estrutura de bandas dessa maneira que está aqui, onde eu tenho um nível dentro do gap, né, que está preenchido por esse buraco, e no caso do tipo N, um nível de doador próximo à banda de condução, preenchido aqui com elétron. Pois bem, quando a gente aumenta a temperatura desse semicondutor, a gente sabe então que a T igual a 300 Kelvin, basicamente todas as impurezas estão ionizadas. O que significa que aquele buraco que estava preso aqui nessa impureza, ele foi solto, né? Então agora ele está na rede, está livre para conduzir eletricidade. A mesma coisa acontece com o elétron que estava preso no dopante tipo N, na impureza doadora. Aquele elétron ele vai para a rede, né? Fica livre e, enfim, ele pode conduzir eletricidade. No diagrama de bandas aqui, aquele buraco que estava preso aqui, né? Um elétron ocupou aquele buraco, e aquele buraco agora está livre na banda de condução, e analogamente no semicondutor do tipo N, aquele elétron que estava preso no nível do doador foi para a banda de condução e ele está livre para conduzir. Aqui eu falei condução, mas aqui é valência, desculpa. Bom, quando a gente olha para o material em si, o que a gente tem basicamente é essas bolinhas brancas que são os buracos no semicondutor do tipo P, que estão livres, e no tipo N, essas bolinhas azuis que estão representando os elétrons livres. Ah, Daniel, o que são esses menos e esses sinais positivos que estão aqui? A gente tem que lembrar que aquele buraco no semicondutor do tipo P, ele veio de uma impureza que estava totalmente neutra, preenchida, quando aquele buraco estava ali. Uma vez que o buraco saiu, aquela impureza ela ganhou um elétron, então ela ficou negativamente carregada. Então esses sinais de menos aqui, eles estão representando as cargas fixas que estão na rede, no sólido, né? Representando aqui as impurezas que estão ionizadas, por isso tem carga. Analogamente, no tipo N, aquele elétron que saiu, ele deixou aquela impureza, aquele elemento, né, impuro, com uma carga positiva, porque ele estava neutro com aquele elétron ali. Então, aqui esses sinais positivos significam que eu tenho impurezas, né, os elementos químicos que estão ionizados. Tá? Quando eu faço a soma de toda essa carga aqui, dá zero, como tem que ser, e quando eu faço a soma dessa carga aqui, também dá zero, como tem que ser, porque todos os materiais estão neutros. Muito bem. Agora a gente vai começar um experimento mental de fazer essa união metalúrgica. Mentalmente, é claro que isso na natureza não é feito dessa forma. A gente já discutiu formas de dopagem, né, na aula anterior. Basicamente, eu posso dopar um semicondutor do tipo P. Eu posso dopar uma região que já está dopada tipo P, como o tipo N, colocando uma dopagem a mais de doadores, fazendo aquela compensação de dopagem e basicamente assim se forma uma junção PN, além de outras formas de produção. A gente vai discutir melhor isso quando formos falar de células solares. Bom, então aqui voltando ao nosso experimento mental, a gente está unindo os lados P e N. Então aqui seria macroscopicamente o que eu estou fazendo, e microscopicamente a gente tem que lembrar que do lado do tipo N, do semicondutor do tipo N, eu tenho excesso de elétrons. E no semicondutor do tipo P eu tenho falta de elétrons, que são os nossos buracos. O que vai acontecer então? Elétrons do tipo N
irão começar a preencher as faltas de elétron do tipo P, né? E aí o que acontece? Esse buraco e esse elétron vão deixar de existir uma vez que eles se recombinam. Então essas setas aqui roxas e amarelas estão representando justamente essa troca de portadores, né? Elétrons e buracos dos dois lados. Muito bem, então elétrons e buracos vão recombinar e o que a gente imagina que vai acontecer então é que na região próxima à junção, aqueles dopantes ionizados, eles continuam carregados positivamente no lado N e negativamente no lado P. Com isso, então, olha o que vai acontecer. Essas cargas fixas, elas vão prevalecer quando eu for somar a carga total dessa região. E o que vai acontecer, então, é que eu vou ter cargas positivas do lado do semicondutor do tipo N e vou começar a formar uma região de cargas fixas negativa no semicondutor do tipo P. Isso vai formar um campo elétrico, olha, do positivo para o negativo, certo? Então vamos lá, elétrons estão fluindo do lado N para o lado P, ou seja, daqui para cá, né? Preenchendo os buracos e os dois estão se aniquilando. Só que isso está deixando para trás cargas fixas, e isso gera um campo elétrico. Note que esse campo elétrico agora ele vai se opor a esse movimento de elétrons que querem sair daqui e vir para cá, e buracos que querem sair daqui e vir para cá. Eles vão sentir uma força elétrica oposta. Elétrons vão ser desviados para cá e buracos para cá, né? Então vai chegar uma condição em que esse campo elétrico interno, que é formado ali dentro, é forte o suficiente para frear completamente o movimento de elétrons para cá e de buracos para cá. Essa é a situação de equilíbrio que está representada aqui embaixo. Então eu vou chegar ao final num campo elétrico interno ou intrínseco, né, que a gente chama. Uma região aqui, essa região tracejada, que está completamente vazia de portadores. Não tem elétrons nem buracos aqui, só tem cargas fixas. E por isso nós chamamos essa região de depleção. Tá? Depleção em português significa esvaziamento, né? Justamente por isso. Essas outras regiões aqui dos semicondutores, elas foram praticamente inalteradas. Elas ainda têm elétrons no semicondutor do tipo N e impurezas positivas aqui por trás, que eu não estou representando. E no semicondutor do tipo P tem buracos livres e eu tenho também impurezas negativamente carregadas. Então é isso. Eu tenho aqui no meio a região de cargas fixas, chamada de região de depleção, onde fica definido o campo elétrico intrínseco, e as regiões não modificadas. Bom, aquilo lá a gente estava falando da rede real, né, do sólido em si. Agora vamos ver como se transforma o diagrama de bandas de energia. Lembrando que no semicondutor tipo P eu tenho essa estrutura, né, de bandas de energia, banda de condução completamente vazia, banda de valência cheia. Bom, isso a T igual a zero, né, mas aqui a T igual a 300 Kelvin. Isso é diferente, eu estou aqui cheio de buracos na banda de valência, né? Poucos elétrons na banda de condução, como a gente já discutiu na aula passada. Aqui no semicondutor do tipo N, eu tenho então a banda de condução já cheia de elétrons e a banda de valência cheia, né? Poucos buracos. Aqui eu tenho o nível de Fermi, né? Que está um pouco abaixo do nível de Fermi intrínseco, né? Por quê? Porque eu tenho mais buracos, então esse nível de Fermi é puxado para baixo. E aqui o contrário, o nível de Fermi é puxado para cima porque eu tenho mais elétrons. Então eles estão separados aqui. Quando eu faço a união, o que começa a acontecer é que elétrons aqui que estão no nível de Fermi, né, na banda de condução, começam a passar para o lado P, né, e recombinar com buracos. Isso vai deixando aquelas cargas fixas aqui. Né? Bom, eles na verdade não são as cargas fixas. Aqui são os elétrons negativos indo recombinar com os buracos positivos, desculpa. E no final das contas, eu tenho as cargas positivas no lado N, é o oposto, né? E negativas no lado P, as cargas fixas, tá? Então, olha que interessante. Eu vou voltar um slide e a gente vai ver a diferença. O que vai acontecer é que o equilíbrio vai acontecer quando o nível de Fermi dos materiais estiver constante. O nível de Fermi representa o nível do último elétron preenchido. Então, se eu tenho diferença em nível de Fermi,
eu vou começar a ter transferência, que é justamente o que está apresentado nesse slide. E aí os níveis de Fermi vão ser alterados, ó, de modo que no final, esse tracejado pontilhado aqui no meio é o nível de Fermi que é único para toda a junção PN. Certo? Bom, e olha o que aconteceu então com as bandas. Elas meio que se dobraram, né? Então, a gente vê que o nível de Fermi nas regiões aqui onde a carga ficou inalterada, né? Ela se mantém praticamente original, né? E aqui no meio as bandas se entortaram, ó, de modo a fazer com que o nível de Fermi seja constante ao longo de toda a estrutura. Então, as estruturas de bandas se curvam no equilíbrio, né? E aí, como tem uma variação de energia potencial, lembrando que isso aqui tudo é um diagrama de energia, na verdade, energia potencial, então os portadores que estão aqui, eles estão vendo uma diferença de potencial de um lado para o outro. Né? Assim como eu coloco uma bola numa rampa e ela desce pela diferença de potencial gravitacional, aqui os elétrons também tendem, os elétrons e buracos, né, os portadores, tendem a se mover por conta da diferença de potencial elétrico agora. Bom, então se eu sei calcular a energia, né, a gente vai discutir como calcular potencial daqui a pouco. Né? Bom, então vamos construir essa modelagem matemática. Né? Primeiramente, ó, a gente vai estabelecer a carga elétrica que tem em todo o dispositivo. Então aqui é a densidade de carga, ó, nessa figura aqui de baixo. Então, no modelo bem simples, né, a carga é zero aqui, né, nas regiões inalteradas. Ela é negativa no aqui na região de depressão do semicondutor do tipo P, e ela vai até uma extensão que eu estou chamando aqui de menos XP, ou seja, o tamanho da região de depressão no lado P. Analogamente, no lado N, eu tenho aqui uma concentração de carga, uma distribuição de carga, que vai até Xn. Então, a simplificação aqui é considerar que isso é constante. Tá? Bom, então essas larguras, né? Então, quando eu multiplico a carga total no lado P, no lado N, ela é positiva, mais E, que é a carga do elétron, vezes ND, que é a densidade de doadores, né? Vezes o volume daquela região, menos a carga que tem aqui, né? Que agora é dada pelo número de aceitadores do lado P, vezes o volume da região de depressão aqui. Então, somando as duas cargas, tem que dar zero. Ou seja, se eu somar a carga total do dispositivo, ou dessa junção hipotética, isso tem que dar zero. Bom, então, para a gente encontrar o potencial que eu estava falando anteriormente, potencial elétrico, a gente tem que resolver a famosa equação de Poisson. A equação de Poisson, então, é uma equação que estabelece aqui, dada uma distribuição de carga, né, e condições de contorno, qual é a função potencial elétrico em 3 dimensões. Aqui a gente vai simplificar para uma dimensão só. Tá? Esse operador matemático é chamado laplaciano, e em uma dimensão ele vira só uma derivada segunda, né, na posição. Então, eu conheço a distribuição de carga que eu falei no slide anterior. Ó, o desenho era esse, e colocando isso em termos matemáticos, eu tenho isso que está aqui. Ó. A carga é zero nas regiões inalteradas, negativa no semicondutor do tipo P e positiva no semicondutor do tipo N, até aquelas regiões que a gente definiu anteriormente, né? De 0 a menos XP e de 0 a Xn. Bom, pessoal, a partir de agora eu vou começar a discutir um pouco as equações matemáticas. Como eu já falei, eu odeio narrar a equação. O ideal seria a gente estar fazendo isso junto. Só que nesse modo remoto é muito difícil. Eu coloquei lá no meu site notas de aula com todas as contas matemáticas. Tá? Então, não se incomodem muito com a minha letra. Se ficar muito difícil de entender, vocês podem falar comigo. Mas as notas de aula estão lá no site, num arquivo PDF. Bom, resolver aquela equação, então, como eu falei, já está resolvido lá nas notas de aula. Resolvendo aquela equação, então, aplicando as condições de contorno, que basicamente são, eu estou falando que o potencial é igual a zero, né? Estou usando como referência o meu semicondutor do tipo P, estou dizendo que o potencial é igual a zero ali, e estou dizendo, então, que no semicondutor do tipo N,
eu tenho ali o meu potencial máximo V0. Lembrando, então, que se você tem um potencial constante, não tem campo elétrico. É como a gente imaginou, né? Desse lado aqui não tem campo elétrico, nem desse lado aqui tem campo elétrico. Campo elétrico é dado pela variação do potencial com a distância. Já aqui no meio, em contrapartida, o potencial varia. E a gente sabe que existe um campo elétrico aqui, né? Bom, então eu não vou discutir muito essas equações que estão aqui. A única coisa que eu vou dizer é que essas equações elas são da forma parabólica. Olha só, né? Então, isso aqui é uma equação de segundo grau em x, né? Ó. E é basicamente isso que a gente está vendo aqui. Ó. É uma parábola com concavidade para cima, né? Sinal positivo, e uma parábola com concavidade para baixo, pelo sinal negativo do x ao quadrado. Tá? Opa, acabei de ver um errinho aqui. Aqui, na verdade, é positivo e aqui é negativo. Muito bem, então uma vez que eu conheço o potencial elétrico, né, agora a gente pode discutir sobre energia potencial, que basicamente é a carga vezes o potencial. Então a energia potencial é a carga vezes o potencial. Para buracos, a carga do buraco é mais E, e o potencial é o V de x. Então é basicamente eu reproduzo aquele V de x do slide anterior, basta multiplicar por um fator mais E, que basicamente vai achatar essa distribuição. Então, o que eu tenho é isso. Ó. Os buracos têm essa distribuição de energia. E aí, o que acontece? O que os buracos querem fazer? A gente pode fazer isso analogamente aqui a uma rampa. Né? Os buracos que estão na região do tipo N, eles querem descer a rampa. Eles são impulsionados pelo campo elétrico, eles são arrastados pelo campo elétrico no movimento de deriva para a região do tipo P. Em contrapartida, buracos do região tipo P, eles não são acelerados pelo campo. Os buracos aqui, eles não conseguem atravessar essa barreira de potencial. A gente vai discutir daqui a pouco. Existe um outro movimento que permite isso, mas, naturalmente, os buracos querem ficar no semicondutor do tipo P. Porém, a gente também já discutiu na aula anterior que existe na natureza o movimento de difusão. Difusão acontece sempre quando você tem uma concentração muito grande de uma coisa de um lado e menor do outro lado. Aqui, como eu tenho muito buraco no lado P, eles, por difusão, tentam ir para o lado N. Então, a corrente elétrica é uma briga dessas duas componentes. Buracos que estão acelerados pelo campo indo para a esquerda e buracos que estão a mais no lado P querendo ir para a direita. Né? Então, a gente vai discutir daqui a pouco sobre o balanço dessa corrente. Mas aqui eu quero só frisar a distribuição de energia potencial. Para elétrons, agora, o potencial se dá pela carga do elétron, que é menos E, vezes V de x, o potencial que a gente viu nos 2 slides atrás. Então, multiplicando aquele potencial por menos uma quantidade, ele vem para baixo, fica negativo, e mais uma vez a gente vê que elétrons querem ficar no semicondutor do tipo N. Então, por conta do movimento de deriva, elétrons são empurrados para a direita. Só que por difusão, por ter muito elétron no lado N, eles querem migrar para o lado P, e aí fica também, mais uma vez, essa questão aí, essas duas componentes brigando para dar a corrente elétrica total. Bom, então, em princípio, eu deveria construir uma curva de energia com essas duas curvas aqui. Só que é muito difícil, né, a gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, qual é a convenção que se definiu? A gente vai pensar majoritariamente aqui para elétrons. Tá? Então, lembrem-se, vou voltar mais uma vez aqui, elétrons têm esse formato de potencial, de energia potencial, e é isso que a gente vai reproduzir aqui. Então, a gente vai sempre ver a estrutura para elétrons. Tá? Então, essa é a estrutura para elétrons na banda de condução. E agora a gente vai ter que começar a aprender a ver a estrutura para buracos na banda de valência invertida. Mas é fácil a gente fazer isso. Basta a gente pensar que elétrons querem descer e que buracos querem subir. Tá? É só para a gente usar a mesma notação para os dois. Apesar de a gente ter visto anteriormente que deveria ser diferente. Mas para facilitar a nossa vida, a gente faz isso. Muito bem, então vamos a algumas quantidades importantes aqui. Isso aqui é o nível da energia de condução, né, que sofre essa
essa perturbação aqui por conta do campo elétrico intrínseco. Aqui é o nível de valência. Aqui está a energia de Fermi constante. A diferença, né, entre os níveis aqui de condução no lado do tipo P do tipo N é E vezes V0. A mesma coisa daqui para cá, eu não escrevi, mas é igual. E daqui para cá eu tenho o gap de energia do material. Então essa é a construção. Aqui agora no eixo X, né, eu tenho aqui essa região vai até menos XP, aqui é o nosso zero, e aqui está nosso XN, tamanho da região de depressão no lado N. Muito bem, então, uma vez que a gente descobriu o potencial, a gente pode calcular o campo elétrico. O campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Bom, mais uma vez aqui, esse operador gradiente, em uma dimensão, ele vira uma derivada parcial na direção de interesse. Bom, então, resolvendo essas contas, né, a gente basicamente deriva aquele potencial e a gente vai ver, vai chegar nessa expressão que está aqui. Tá? Então, aqui eu vou frisar que o campo elétrico ele é linear com a posição e tem essa carinha que está aqui, tem um valor máximo para x igual a zero. Bom, e aí agora a gente quer saber o valor de V0, né? Então, eu sei a distribuição, só que eu quero saber, por exemplo, quando eu pego um semicondutor do tipo P com um certo número de aceitadores e um semicondutor do tipo N com outro tipo de doador, eu faço a união e sei a temperatura, qual o valor daquela diferença de potencial V0? Qual o valor do campo elétrico máximo? Dá para calcular, né? Então, aqui a gente vai lembrar que o número de buracos, né, no lado P em equilíbrio, essa é a notação PP0, né, é dado por essa expressão que está aqui, ó, a concentração intrínseca exponencial da energia intrínseca no lado P, menos a energia de Fermi. Lembrando que a energia intrínseca geralmente está mais ou menos no meio aqui, né? Então, essa diferença da quantidade de buracos no lado P e a quantidade de elétrons no lado P vai me dar aqui, desculpa, a quantidade de buracos no lado N em equilíbrio é dado por essa expressão. Fazendo a razão entre as duas, ó, a energia de Fermi acaba sumindo, né? E eu fico com essa diferença de EIP menos EIN. E olha que interessante. EIP menos EIN, ó, anota aqui, assim como esse SC no lado P menos SC no lado N dá EV0, EI no lado P menos EI no lado N vai dar EV0 também. Isso eu estou pensando no mesmo semicondutor dos dois lados. Bom, daí eu tiro, né? Eu pego aqui essa equação, jogo o logaritmo dos dois lados, né? Essa exponencial do lado direito aqui vai cair o EV0 sobre KT. Do lado de lá eu tenho o logaritmo de PP0 sobre PN0. Eu inverto a expressão e eu tenho isso que está aqui, né? Só que a gente sabe também que PP0 é igual a NN0 e PN0 é igual a NP0. Ou seja, daqui eu consigo aplicar a lei de ação das massas, né, e chegar na expressão aqui do número de dopantes. Né? Então, aqui, lembrando a lei de ação das massas, né, que N vezes P dá NI quadrado, né? Então, basta eu multiplicar aqui, né, por exemplo, por P0 e aqui por PP0. Então, embaixo eu tenho NP0, PP0, é o produto entre a concentração de elétrons e buracos no lado P. Isso dá N ao quadrado. E em cima eu vou ter NN0 vezes P0. E aí a gente sabe, né, que N0, o número de elétrons no lado N é basicamente o número de doadores. E PP0 é basicamente o número de aceitadores, porque todos estão ionizados. E eu tenho essa expressão que está aqui. Pronto. Sei calcular o potencial intrínseco, dadas as concentrações de portadores intrínseco e de dopantes. E aqui a energia térmica, né? Em torno de 25 mV para 300 Kelvin. Muito bem. Agora, voltando lá para aquela expressão, né, do potencial,
eu tenho isso que está aí na tela, que eu já tinha mostrado para vocês, e o potencial intrínseco pode ser relacionado com os tamanhos na região de depressão, e com isso, então, a gente vai calcular os tamanhos na região de depressão. Tá? Então, tá ali, deixa eu só discutir aqui, né? De onde veio essa expressão de baixo, tá? Para não pular nada. Basta eu igualar, né, isso aqui com isso aqui, já que o potencial tem que ser contínuo em todas as interfaces. Então, aqui nessa interface, especificamente para x igual a xn, eu substituo isso aqui, né? X igual a xn, eu vou ter uma expressão aqui que tem que ser igual a v0, que é justamente o que está escrito aqui embaixo. Tá? Então, para o próximo slide, eu vou lembrar da conservação de carga elétrica que eu fiz lá na primeira conta, né? Que estabelece essa relação que está aqui. E com isso, eu substituo isso nisso e eu chego nos tamanhos da região de depressão em cada material. XP e XN, como uma função de V0 e as concentrações de dopantes e um parâmetro aqui do material, permissividade dielétrica. Analogamente aqui. Então tá lá. Bom, mas Daniel, eu não quero depender de V0, tem que fazer aquela conta para fazer essa. Pode ser também, não é um problema. Mas eu posso simplesmente substituir a expressão para V0 aqui e a gente tem essa relação aqui. Essa coisa feia, mas enfim, é isso que está aí. E se eu quiser calcular a região de depressão completa, chamando aqui de D, é XP mais XN, basta somar, e eu tenho isso que está aqui. Interessantemente, eu posso reescrever isso dessa forma. Ó. A XN, né, o tamanho da região de depressão no lado N, é dado por essa razão. Se eu dividir todo mundo por NA aqui, eu fico com 1 sobre 1 mais ND sobre NA. Então, a razão ND sobre NA, ou seja, o número de doadores sobre o número de aceitadores, nas regiões diferentes, me dá a porcentagem da região de depressão total que está no lado N e no lado P. Agora, olha que interessante. Se NA for muito maior do que ND, ou seja, o número de aceitadores aqui for muito maior do que o número de doadores aqui, essa relação o que vai acontecer? Ó? Se NA é muito maior do que ND, isso aqui tende para 1, porque ND fica pequeno, NA sobre NA dá 1. E aqui, isso aqui tende a 0. Então, olha que interessante. Se eu tenho mais aceitadores, muito mais aceitadores no lado P do que no lado N, a região de depressão fica toda no lado N e vice-versa. Então, vamos fazer essa conta aqui. Então, está lá, né, isso que eu acabei de falar. Quando NA é muito maior do que ND, a região de depressão completa é do lado N, né? Analogamente para ND. Então, um exemplo aqui, ó, silício dopado com 1 vezes 10 a 18 no lado N e 1 vezes 10 a 15 no lado P, ou seja, muito mais doador do que aceitador, a 300 Kelvin. Então, V0, Kt sobre L, N de NA, ND sobre N ao quadrado. Kt sobre E, como eu sempre vivo falando, é 25 mV, logaritmo, então, de NA vezes ND, divididos por NI ao quadrado. Para silício, eu fui lá naquela tabela que eu mostrei na aula passada, 1,5 vezes 10 a 10. Fazendo essa conta, o potencial intrínseco do silício é 0,73 volts. 0,7 mais ou menos. E é para quem lembra lá em eletrônica, por que tem que sempre tirar aquele 0,7 lá do transistor, da junção, vem daí, tá? Então, tamanho da região de depressão no lado P, 1 micron. Tamanho da região de depressão no lado N, 1 nanômetro. 1 micron, 10 a menos 6. 1 nanômetro, 10 a menos 9. Né? Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho 10 a 18 por centímetro cúbico dopante e 10 a 15 dopantes por centímetro cúbico no lado P. Como o ND é muito maior do que NA, a região de depressão fica praticamente toda no lado P. Olha que legal. Outro exemplo rapidinho, germânio 300 Kelvin. Agora o contrário. Na com 10 a 17 e ND com 10 a 16, mas não muito maior, né? Fazendo as contas, vocês, por favor, façam isso em casa. V0 dá em torno de 0,4 volts. A região de depressão fica 440 microns, sendo 400 microns do lado N e 40 microns do lado P. Já fica um pouco mais balanceado, uma ordem de grandeza, porque aqui é uma ordem de grandeza.
Bom, rapidamente agora para falar sobre a corrente, né? As concentrações de portadores se calculam dessa maneira, né? Então, lembrando aqui, né, da distribuição de energia, basta eu fazer ó, essa relação EI menos EF, fazendo essa diferença entre EI e EF ao longo de toda a estrutura, eu calculo PP0, PN0, NN0 e NP0. Aqui tem um gráfico mostrando mais ou menos esses valores. Então, aqui, ó, a concentração de buracos no lado P é aproximadamente Na, como era esperado. Quantidade de elétrons no lado N, NN0, é aproximadamente Nd, como esperado. Quantidade de de elétrons no lado P, dado pela lei de ação das massas, e aqui também. E aí eu tenho uma transição aqui, né, a região de transição, onde essas concentrações vão variando. Uma vez que eu tenho essa variação, a gente pode pensar em corrente elétrica, né? Então, lembrando corrente de deriva e corrente de difusão. A deriva é igual o que pensar num barco à deriva, né? O vento está empurrando ele. Aqui, elétrons à deriva e buracos à deriva são influenciados pelo campo elétrico que está empurrando eles, né? Aqui o campo elétrico dado pela variação do potencial com uma posição. E a corrente de difusão, aqui a gente já discutiu, né? Muita concentração de alguma coisa de um lado, ela tende a se dispersar e então é dada pelo gradiente da concentração. Bom, não vou discutir, não vou me ater muito aqui a essa discussão, depois a gente vai falar bastante sobre isso. Então aqui, ó, basicamente o que eu vou ter? No lado P, eu tenho uma corrente de difusão. Aqui o difusão eu usei D minúsculo. Corrente de difusão de buracos. Os buracos querem sair daqui e vir para cá. Ó, vermelhinho aqui. E uma corrente de difusão de elétrons. Elétrons querem sair daqui e vir para cá. Só que como a corrente é o contrário do movimento dos elétrons, eles vêm para cá. Então a corrente total de difusão é para a direita. Em contrapartida, eu tenho um movimento de deriva também. Deriva eu usei o D maiúsculo aqui. Ó. Como é que acontece o movimento de deriva? Bom, deriva é aquele movimento empurrado pelo campo elétrico. Aqui não tem campo elétrico, nem aqui. Mas alguns portadores que saem daqui, conseguem chegar aqui por movimento térmico, eles são empurrados. Então, os buracos são empurrados para cá e os elétrons são empurrados para cá. Além disso, eu tenho uma componente térmica. Buracos e elétrons nascem aqui do meio, lembram? Termicamente. Então, buracos e elétrons que são formados aqui, buracos vão para a esquerda, elétrons vão para a direita. Então, a corrente de difusão, de deriva, desculpa, é para a esquerda. Buracos vão para a esquerda, elétrons para a direita. Isso dá uma corrente total para a esquerda. Em equilíbrio, essas correntes somadas dão zero. Essa é uma forma de enxergar. Vamos discutir daqui a pouco que não é a melhor. Então, isso aqui dá igual a zero, por isso que, sem nenhuma tensão ou iluminação, ou seja, a junção PN em equilíbrio, não tem corrente elétrica. Só que essa não é uma forma a mais correta de ver fisicamente, né? Porque se eu estou pensando que tem de fato uma corrente de difusão indo para a direita e uma corrente de deriva indo para a esquerda, né? A soma delas se anulando, mas ainda assim teria movimento de carga dentro do material. Isso provocaria efeito Joule, porque o efeito Joule vem das colisões que os elétrons e buracos dão com a rede, né? Então, apesar da corrente total ser zero, mas se eu pensar que isso advém da soma de duas correntes elétricas que ocorrem simultaneamente, o que aconteceria é que o material esquentaria mesmo sem ter corrente elétrica. A gente deveria sentir isso fisicamente. Só que isso não acontece. Então, eu tirei isso de uma referência que é o livro do Peter Wuffel, que ganhou, inclusive, a medalha Becquerel lá do encontro de energia solar, onde ele faz uma discussão muito interessante, mostrando que, na verdade, se a gente parar a pensar em cada portador de carga especificamente, ele sente uma tentativa né, uma força por conta do campo elétrico e uma outra força natural por conta da difusão. O que acontece é que a força resultante média sobre ele é zero. E por isso ele não gera corrente. Não que ele não se movimente, porque tem movimento térmico frenético ali, com velocidade da ordem até de 10 a 5 metros por segundo. Mas, em média, esse portador não quer ir para a direita nem para a esquerda por conta dessa força resultante
e por isso no equilíbrio, então, não tem corrente por conta disso. Tá bom? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar nessa parte 1. Espero que vocês tenham gostado. E na parte 2, vamos começar a tirar a junção PN do equilíbrio para começar a acontecer coisas interessantes. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até lá.